Olá, gente, é um prazer estar com vocês aqui, que a graça e que a paz do Senhor seja com todos. Ademir Nascimento, mais uma vez, aqui juntamente com todos vocês. Estamos aqui, né, nesta oportunidade, desta feita, para tirar uma dúvida de um seguidor nosso. Ele nos pergunta: Pastor, gostaria de saber, na sua opinião, se toda traição é falta de caráter. Muito bem, vamos responder a pergunta do nosso amigo. Não, toda traição não é falta de caráter. Falta de caráter é quando a pessoa, o cônjuge, tem tudo em casa, né? Ele tem tudo dentro de um relacionamento. Isso eu estou me referindo tanto ao homem como à mulher. Ambos, né? Digamos assim, os dois têm tudo em casa. Tem reciprocidade, tem reconhecimento, tem cumplicidade, os dois encontram valores um no outro, os dois se valorizam, não falta nada na intimidade do casal, não falta nada de cumplicidade, não falta nada de companheirismo. Quer dizer, os dois têm tudo, e mesmo assim um resolve trair, né? Um resolve ser infiel. Então, neste caso, é sim uma falta de caráter, porque a pessoa tem tudo, né? Ela não tem necessidade de nada, o outro preenche ela em tudo. Mesmo assim, ela vai buscar lá fora o que na verdade não falta dentro de casa, né? Em nada, e ela vai buscar lá fora isso aí. Então, isso aí é um desvio de conduta, é uma falta de caráter, com certeza, porque ela não necessita disso aí, né? Agora, em contrapartida, em outra questão, a traição, às vezes, ela não é falta de caráter, às vezes é um problema do próprio casal, não é isso? Quando um deixa faltar as necessidades para o outro, por exemplo, não valoriza o outro, não cuida bem do outro e acaba abrindo brecha para o inimigo agir, né? Então, nesse caso aí, nós vemos o que o apóstolo São Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 5, né? Vamos ver aqui o que é que ele diz aqui. O apóstolo São Paulo diz assim, capítulo 7, versículo 5, primeiro aos Coríntios, ele diz assim: Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Esse privar é deixar de ter relações sexuais, né? Deixar de ter intimidade sexual. Então São Paulo diz, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência, ou seja, a falta de vigilância, né? Às vezes o casal, falta vigilância no casal, falta vigilância. O homem, às vezes, não valoriza a sua esposa, a esposa não valoriza o marido, não é isso? E os dois não procuram se entender nessa área, né, sexual, e acabam abrindo brecha. É um campo minado para o diabo agir. Então, podem ver que nesse caso aqui, o apóstolo São Paulo fala de uma falta de vigilância entre o casal, né? Então, é aquela velha história, quem come bem em casa não sai para fazer lanchinho na rua, né? Não sente fome na rua. Então, falta às vezes no casal vigilância. Um acaba sendo mais vulnerável, né? Aquele que for mais vulnerável vai cair na tentação do inimigo, vai cair na tentação do diabo. Então, nesse caso aqui, existe traições que a culpa é do casal, que não vigia, os dois não vigiam. Então, cabe ao casal, né, no caso de traição, ponderar, pensar, analisar, ver onde foi que erraram e haver um perdão, né? Haver um perdão sincero,
realmente se reconhecer, não ficar jogando a culpa de um para o outro, um julgando o outro, um dizendo que o outro tem culpa sozinho, mas cabe fazer uma reflexão e os dois se perdoarem, né? O casal reconhecer, aquele que abriu mais brecha, né? Reconhecer que abriu brecha para o inimigo agir. E muitas vezes acontece muitas vezes mais com o homem, né? Com o homem, né? Nesse caso de trair, por causa dessas tentações da carne, as tentações do inimigo, né? Às vezes a mulher não tem muito cuidado com o seu esposo, né? E muitas vezes as mulheres não têm, na maioria das vezes, cuidado com os esposos e acabam expondo o cônjuge às tentações, às paixões carnais. E às vezes o marido não tem vergonha de chegar e se abrir com a mulher, muitas vezes tem vergonha de chegar e se abrir para a sua esposa, contando as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, né? Deixando claro que está sendo tentado pelo inimigo e, por causa da timidez, não se abre um com o outro e acabam empurrando aquilo empurrando com a barriga, até que chega o momento em que Satanás usa uma situação e aquele que tiver mais vulnerável, seja a mulher ou o homem, vai cair na tentação do inimigo. Tá certo? Então eu espero ter respondido a questão. Tá certo? Que traição, nem toda traição é uma falta de caráter. Às vezes a traição ocorre por falta de vigilância do casal. E ninguém trai assim, ninguém casa hoje para trair amanhã, não é assim. Tá entendendo? É tudo algo que vai acontecendo, o casal vai deixando cair na rotina o relacionamento, tá entendendo? Vai faltando vigilância, vai faltando oração, vai faltando muitas vezes vigiar nesse sentido. E aí acaba cedendo às setas, às ciladas do inimigo. E às vezes existe também a traição por questões de segurança emocional, né? Então, nesse caso aí, seria interessante o casal procurar uma terapia para tentar equacionar este problema, tá certo? Entre eles. Na verdade, a comunicação entre o casal, que é um dos pilares do casamento, né, seria um fator muito importante, fundamental para o casal que tem dificuldade nessa área íntima trabalhar, a questão da comunicação. Porque aí se evitaria muita dor de cabeça, muito prejuízo, se evitaria muitos traumas futuros, né, através de traições. Tá bom? Então, que o casal tenha em mente essa questão dessa vigilância. Vigiar, valorizar um outro, a questão da cumplicidade, a questão do carinho, do afeto entre os dois, da importância que um dá ao outro, tá entendendo? Que um dá ao outro, está sempre presente um na vida do outro, valorizando o outro, para que o diabo não vos tente, como Paulo disse, não vos tente pela vossa incontinência, tá certo? Nada disso. Então tem que ter cuidado para não cair nas tentações do inimigo, tá bom? Então eu espero ter respondido essa questão, que traição, nem toda traição é falta de caráter. Então que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.